Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz assim: disse o Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Aquilo que ele estava falando e aquilo que ele ia falar, aquilo que ele tinha ensinado naqueles 3 anos e meio de ministério, e aquilo que Jesus ainda estava explicando ali, ensinando ali, Jesus estava falando, irmão, a respeito da perfeição da palavra dele. Jesus estava falando a respeito da fidelidade da palavra dele. Jesus estava tentando mostrar para os discípulos que a palavra dele é infalível, que a palavra dele não falha, que a palavra dele é verdadeira. Eu me lembro quando Deus escolheu, irmão, o profeta Jeremias. E quando Deus escolheu Jeremias era ainda jovem. E como nós sabemos, em Israel apenas os anciãos era quem podia falar, era quem podia ensinar, os anciãos e os profetas. E como Jeremias era novo, quando Deus separou Jeremias ficou com medo de falar. Deus escolheu Jeremias num tempo conturbado, num tempo atribulado, num tempo de apostasia. Era complicado para um jovem chegar, irmão, na frente do rei, na frente dos sacerdotes e pregar contra o que eles estavam fazendo. Mas Deus deu a garantia em Jeremias capítulo 1 ainda, capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, Deus dá uma visão a Jeremias, e Deus diz: Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: pois assim é a minha palavra, ela se cumpre, ela não volta vazia, ela faz aquilo que me agrada, ela cumpre o propósito a qual eu a enviei. A minha palavra, Jeremias, pode falar o que eu te mandar, pode dizer o que eu lhe disser, porque a minha palavra não tem perigo dela não se cumprir. Era isso que Deus queria que Jeremias entendesse, era isso que Deus queria que o profeta dele entendesse, para que o profeta se colocasse ali com confiança. Mesmo que Deus dissesse: só diga lá que as orelhas daquele camarada vai cair. Jeremias disse: se Deus falou, eu vou falar. Jeremias tomou confiança em pregar a palavra, porque Jeremias sabia que qualquer profecia que Deus revelasse para ele, por mais absurda que parecesse, ela iria ter um cumprimento, ela ia acontecer exatamente da forma como Deus havia falado. E aí Jeremias se colocou na frente do povo e começou a pregar para aquele povo, e aquele povo começou a zombar de Jeremias, começou a escarnecer de Jeremias, prenderam Jeremias, bateram em Jeremias e disseram: rapaz, você está louco? O mesmo aconteceu com o profeta Oséias, com o profeta Amós. Chegaram a dizer para ele: rapaz, tu vai profetizar em outro lugar, e o profeta vai falar essas coisas para lá. E o profeta disse: rapaz, eu nunca fui um profeta, nem sou filho de profeta, na minha linhagem, da minha família não tem nenhum profeta, mas Deus me tirou, eu era plantador de sicômoro e cuidador de gado, e Deus me separou, me disse: sai daí e vai pregar a palavra para o meu povo. E ele estava lá anunciando a palavra, ele estava lá pregando a palavra do Deus vivo. Deus dava, escute, irmão, Deus dava a garantia aos seus profetas que a palavra dele era perfeita, era fiel, era infalível, não falhava. Sim, Deus dava a garantia ao profeta. Então logo, irmãos, eu entendo uma coisa como um servo de Deus, e nós, igreja, devemos entender isso também, que por mais absurda que pareça a promessa, por mais absurda que pareça a palavra que venha da parte de Deus, ela terá um cumprimento. Lembra quando Deus falou pela boca de Noé, 120 anos construindo a arca, e Deus dizia: Noé, nunca choveu na terra, nunca choveu, o povo não sabe o que é chuva, a terra era aguada com vapor de baixo para cima. E Deus disse: Noé, eu vou fazer cair um dilúvio, eu vou abrir a comporta do céu, Noé, eu vou devastar o mundo com água, o mundo vai ficar submerso, o pico mais alto vai ficar embaixo de água. E Noé, achando aquilo loucura, mas disse: foi Deus que falou, eu vou preparar a arca.
Enquanto Noé trabalhava na arca, a Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Ele chamava aquele povo ao arrependimento, mas o povo não acreditava. O povo achava que ele estava doido, construindo uma arca num lugar seco. Como é que esse navio vai sair daí, Noé? Tu está ficando louco. Mas quando se cumpriu o tempo, meu filho, o dilúvio caiu. Noé estava dentro da arca guardado, e foi livre ele e a casa dele, porque Deus não falta com a palavra dele quando ele fala, quando ele manda entregar, quando ele revela. Me lembra ainda quando Deus mandou dois anjos lá em Sodoma e Gomorra. Chegaram na casa de Ló, e a Bíblia diz que Ló afligia todo dia a alma dele por causa da depravação do mundo. Ló estava aflito em ver aquela podridão daqueles homens dissolutos, que vivem em prostituição, em adultério, uma vida de idolatria e totalmente perdida. E Deus manda 2 anjos na casa de Ló, e os anjos dizem: Ló, tira tudo que é teu daqui, rapaz, porque Deus vai fazer cair fogo nessa cidade e vai acabar com ela. Tu tem alguém aqui mais genro? Eu tenho 2 genros, pois vai lá chamar eles. E Ló foi lá e disse: ei camarada, vocês 2 aí, ó, vamos sair daqui que Deus vai acabar com a cidade. O que é que a Bíblia diz que eles falaram? O quê? Pensaram que Jó estava brincando. Pensaram para o Ló, né? Pensaram que Ló estava brincando. E Ló tentou com eles, insistiu com eles. Eles achavam só graça, pensavam que era uma piada. Como é que Deus vai acabar, rapaz? Derramar fogo na cidade? Você está doido? Vai cair pedra do céu, fogo, e vai acabar com nada, Ló. Deixa de brincadeira, deixa a gente cuidar da nossa vida. E quando Ló saiu da cidade com a família dele, a palavra de Deus se cumpriu. O fogo caiu do céu e consumiu aquela cidade, matou crianças, mulheres, idosos, animais, até a campina que era verde, até a colheita que estava no tempo da colheita, tudo foi devastado, porque Deus não enviou uma palavra para se cumprir, irmão. Por mais absurdo que pareça a palavra, por mais absurdo que pareça a promessa, por mais absurdo que pareça o que Deus tem dito a teu respeito esses dias, irmão, eu não sei o que é que Deus tem falado com você, eu não sei o que é que Deus tem te revelado na Bíblia, eu não sei o que é que Deus tem dito que vai fazer na tua casa, na tua família, com os teus filhos que estão perdidos, com o teu marido que está afastado, desviado, perdido. Eu não sei o que é que Deus tem falado para ti, mas se Ele tem dito que vai fazer alguma coisa, meu filho, pode ter certeza, Ele não vai falhar. Mais que pareça absurdo, por mais que pareça impossível, quando Deus fala, Ele cumpre. Lá em Gênesis 15, do verso 1 ao 5, Deus faz uma promessa ao velho Abraão. Abraão com 75 anos disse: olha, Abraão, eu vou te dar um filho, e desse filho, Abraão, vai nascer tanto, uma descendência tão grande, que se tu puder contar as estrelas do céu, aí vai ser assim a tua descendência. E Abraão acreditou. Só que os anos foram se passando. Passaram 25 anos. E Abraão esperando o cumprimento da promessa. E quando Abraão tinha 100 anos de idade, quando a sua esposa Sara tinha 90 anos de idade, não ovulava mais, Abraão não tinha mais ereção, eles não coabitavam mais, eles não tinham mais relacionamento, não tinha mais como Sara gerar um filho, como Sara gerar uma criança. E quando tudo dizia que não, lá vem a palavra de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao 5, com 100 anos de idade, nasceu Isaque, que significa riso, porque Abraão e Sara riram com o cumprimento da promessa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 37, versos 6 ao 10, Deus falou com José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito. Deus falou com José com 17 anos. Deus falou com José em sonho, mostrou a José o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Deus mostrou a José que eles estavam colhendo, fazendo colheita de trigo, e o feixe de trigo de José ficava em pé, e o feixe de trigo dos 11 irmãos dele se ajoelhava diante do feixe dele. Deus fez promessa a José que ia fazer ele grande na terra, irmãos. E de repente um dia José vivia com aquele sonho guardado no coração dele.
José tinha aquilo como uma promessa de Deus. Quando foi um determinado dia, com inveja, o pai dele tinha feito uma túnica bonita, uma veste bonita para ele, e aquilo despertou inveja nos irmãos de José. E os irmãos o pai deles mandou ver o que ele estava fazendo lá no deserto, cuidando das ovelhas. Quando José chegou lá, jogaram José dentro de uma cisterna, rasgaram a roupa dele, deixaram José nu, descalço, e eles iam matar José. E lá vem uma caravana de ismaelita, eles vão e vendem José por 30 moedas de prata. José chega no Egito nu, descalço, sem dinheiro, sem amigo, sem conhecido, mas com a promessa de Deus. E a Bíblia diz que em Gênesis 41, verso 38, depois de 13 anos, Deus cumpre a promessa que ele tinha feito na vida de José. Agora José se senta no trono, se torna a segunda pessoa mais importante de todo o império egípcio. Deus cumpriu a promessa. Era impossível, irmão. A camarada chega lá no Egito, cheio de príncipe, cheio de gente importante. O cara chega nu, descalço, sem nada. E Deus coloca escravo. E Deus coloca ele sentado no trono do lado da maior autoridade. Você vai ser o segundo. Deus falou. Era absurdo, mas Deus cumpriu. Vimos aqui também em Mateus capítulo 17, no versículo 27, que o apóstolo Pedro chega até Jesus, porque chegou os cobradores de imposto, e eles ficavam zoando: Jesus não paga imposto não? E Pedro disse: ele paga sim. E Pedro foi lá falar com Jesus, e Pedro disse assim: Senhor, estão cobrando os impostos aí, e aí o que é que nós vamos fazer? E Jesus disse: vá lá no mar. Aonde, igreja? Será que no mar tem pouco peixe ou muito? Meu irmão, eu posso dizer uma coisa: no mar tem mais peixe do que areia na beira da praia. E Jesus disse: vá lá no mar, pegue o anzol e jogue. Primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro, e vá lá e paga o imposto por mim e por ti. Pedro foi, acreditou, levou o anzol. Não foi nem a tarrafa nem o galão, foi o anzol. E jogou o anzol, pegou o primeiro peixe, abriu a boca, estava lá a moeda. Voltou, pagou imposto por ele e por Jesus. Era impossível isso? Era. Mas Jesus não falou? E se Jesus falou, então se cumpre. Outra coisa também, lá em Mateus 26, no verso 35, quando Jesus estava se despedindo dos apóstolos, porque Jesus estava perto, naquela mesma noite Jesus ia ser preso para morrer no outro dia, mas os apóstolos não sabiam disso, eles não faziam ideia. E Jesus está dizendo: olha, hoje vou ser preso e vão me matar. E Pedro disse: mas Senhor, ninguém vai te matar. E Jesus disse: Pedro, tu vai... E Pedro disse: Senhor, eu morro por ti, eu dou a vida por ti. E Jesus vai e diz: Pedro, tu dá a vida por mim? Essa noite 3 vezes, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: eu duvido, eu morro, mas não te nego. Pedro estava seguro. De repente chega os guardas, prende Jesus, leva Jesus preso. Aí Pedro, como era o mais entusiasmado dos outros, consegue entrar lá no pátio. Fica por ali no meio do pátio, no meio dos empregados. Enquanto Jesus está apanhando, está sendo chicoteado, Pedro está ali todo arrepiado, com dó e com medo ao mesmo tempo. Chega uma pessoa e diz: tu é um dos dele. E Pedro diz: não, nem conheço esse homem. Chega o segundo e diz: ai, tu estava com Jesus, eu não sei nem quem é. Pedro falou. Quando o terceiro diz: ei rapaz, tu é também da Galileia, tua fala denuncia, tu era discípulo de Jesus. E Pedro disse: eu nem sei quem é esse homem. A Bíblia diz que o galo cantou. E Pedro saiu e foi chorar amargamente, porque se lembrou das palavras do mestre, que disse que ele ia negar a ele 3 vezes. Tem coisa que Deus fala, irmão, que a gente até chega a duvidar. Todavia, se Deus falar, aprenda. Eu estou querendo, desenvolvendo a mensagem aqui, para mostrar para você o valor que tem a palavra de Deus. Nós vivemos, nós somos o povo de Deus. Você é o povo de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus. Irmão, eu posso te assegurar uma coisa: nós vivemos com uma incredulidade tão grande. Nós vivemos como se não tivéssemos promessas de Deus. Nós vivemos sem dar crédito àquilo que Deus fala. Nós vivemos sem acreditar naquilo que Deus ensina. Nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, e parece que a Bíblia não tem valor espiritual algum para nós. Parece que nós lemos ela como estamos lendo um livro qualquer. Nós não confiamos nas promessas, não confiamos na palavra. Eu estou querendo, irmão, nessa noite, com essa palavra, que você passe a acreditar na palavra de Deus.
que você passe a dar crédito. Quando você abrir a Bíblia, que você vê Deus prometendo alguma coisa, você possa dizer: eu sei que Ele vai fazer, porque é impossível, mas Deus vai fazer porque Ele pode. E Deus não falha numa palavra que Ele ministra. Nós vemos também lá em Mateus 24, no verso 1 e o 2, quando Jesus ia saindo com os discípulos do templo, e os discípulos admirados, olhando para aquelas construções, irmão, porque era uma construção extraordinária, uma construção espetacular. Se você acha que esse templo que foi feito aí, essa réplica do templo de Salomão que fizeram em São Paulo, é algo belíssimo, extraordinário, se você vê na televisão, você vê que é realmente um templo extraordinário, mas não chega nem aos pés do templo que Salomão tinha construído, irmão. De ouro, muitas coisas eram de ouro puro, ouro puríssimo, feito, irmão, das coisas mais preciosas que havia naquela época. E os discípulos estão ali estarrecidos, admirados, magnificados com aquela construção, e eles estão mostrando a Jesus: Senhor, está vendo tudo isso aí? E Jesus disse: olha, eu digo uma coisa para vocês, não vai ficar aí, pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois da morte de Jesus, o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo que Jesus tinha dito que ia cair. Ainda hoje, quase 2000 anos, você liga a televisão e vai ver os judeus orando. Estão orando lá porque não tem mais templo, estão orando lá na Praça das Lamentações, só numa partezinha do muro que sobrou, e eles ficam ali fazendo suas orações. Faz quase 2000 anos que que o templo caiu, que o templo foi derrubado, para se cumprir a profecia que Jesus havia dito, e ainda não foi reerguido, ainda não foi levantado. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 16, quando chegou a noite da Páscoa, o dia da Páscoa, quando era para celebrar a Páscoa judaica, e os discípulos chegaram e perguntaram: Jesus, onde é que o Senhor quer que nós celebremos a Páscoa? E Jesus disse: olha, vão na cidade, escuta isso aí, vão na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, e vocês acompanhem esse homem, e aonde esse homem entrar, pode entrar e perguntar ao dono da casa. O mestre mandou perguntar aonde é que está o lugar para preparar a ceia dele e dos discípulos dele. E esse homem vai mostrar para vocês um grande cenáculo. E a Bíblia diz que eles foram e acharam realmente do jeito que Jesus tinha dito. Encontraram o homem com cântaro com água, entraram na casa onde ele entrou, perguntaram ao dono da casa. O dono da casa mostrou o cenáculo do jeitinho que Jesus tinha dito. Parece até que Jesus já tinha visto, e na verdade tinha visto, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, irmãos, fora os milagres que Jesus realizou, curas, ressurreição, a filha de Jairo, Jesus foi lá e disse: menina, se levanta, a palavra. A filha da viúva de Naim estava morta, saiu no enterro. Jesus disse: olha, menino, se levanta, fica de pé, rapaz. Jesus chega lá em Betânia, e Lázaro está enterrado há 4 dias fedendo, e Jesus disse: tirem a pedra, o Senhor já cheira mal, fica calado, sei o que estou fazendo, tira a pedra. Tiraram a pedra, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levantou. Palavra dele, irmão, não falha. Palavra de Jesus não cai no chão. Se ele disser que um morto vai levantar, o morto levanta. Um homem veio ao encontro de Jesus e disse: Senhor, vamos na minha casa curar o meu servo. E Jesus disse: pode ir, que ele já está curado. Quando o homem volta lá, a 1h da tarde, ele encontra que o servo dele, os discípulos, os amigos dele vêm: o teu servo já está curado. Disse: que hora foi que ele ficou curado? Ontem, 1h da tarde. E o homem lembrou, foi exatamente na hora que Jesus disse: vai, porque o teu servo está curado. A palavra de Jesus, irmão, ela é fiel. A palavra de Jesus, irmão, ela não falha. A palavra de Jesus, ela é gloriosa, ela é tremenda, ela é extraordinária. O mundo está perdendo muito se não está crendo na palavra de Jesus. Você, meu irmão, que está aí congregando, ouvindo a palavra, você está perdendo muita coisa se você não está crendo nas promessas de Deus. Agora, irmãos, entendendo, acreditando, com a certeza absoluta de que quando Deus fala, Ele cumpre. Você tem mais alguma dúvida aí? Não tem dúvida não. Agora deixa eu ver uma coisa, se você tem fé mesmo. Mostrei exemplos passados que aconteceram, e nós vimos que se cumpriu.
exemplos passados. Poderia ter muitos outros aqui, mas orando, buscando a Deus, foram esses que Deus me deu. E são esses que Deus está mostrando agora para passar para vocês. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus que me ouve. Qual é a promessa de Deus para a igreja hoje? A promessa de Deus para a igreja hoje é que Ele virá nos levar para Ele a qualquer momento. Antes dele destruir esse mundo, primeiro Ele virá nos tirar daqui. Essa é a promessa dele para nós. Lá em Atos capítulo 1 versículo 11, quando Jesus estava subindo para o céu, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando o rapaz Jesus subindo na frente deles. Se escondeu atrás de uma nuvem, apareceu 2 anjos perguntando: ei varões, vocês estão olhando para o céu para quê? Para esse Jesus aí. Do jeito que vocês estão vindo ele subir, da mesma maneira ele vai descer. Em João capítulo 14, versículo 3, do 1 ao 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim eu não diria a vocês, mas eu estou indo preparar lugar, e quando eu for preparar lugar eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver vocês estejam comigo também. A promessa de Jesus para a igreja hoje é que Ele virá nos buscar. A promessa de Jesus para nós, os seus seguidores, para o seu povo, promessa de Jesus para a humanidade, para toda a humanidade, é que Ele vai vir buscar o povo que acredita na palavra dEle, que Ele vai vir buscar o povo que obedece a palavra dEle, que Ele vai vir tirar esse povo desse mundo perdido, depravado, doente, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de tribulação, cheio de lutas, cheio de angústias, cheio de tristezas. A promessa de Jesus é que Ele preparou um lugar para nós, irmão, um lugar extraordinário. Agora vê se dá para você crer. Você acreditou nas promessas que eu mostrei aqui, cumpridas no passado, embora parecessem absurdas. Agora a Bíblia diz que há uma cidade celestial no céu, preparada já, toda feita, toda pronta, que a muralha dela, irmão, agora nesse momento, quando você está olhando para mim, ela está lá pronta, igual a tua casa está lá, você não está vendo ela, mas você sabe que ela está lá. Do mesmo jeito, da mesma maneira, há uma cidade celestial preparada no céu. A Bíblia diz que ela, o muro dela é toda de jaspe, irmão. Jaspe é uma pedra preciosa, ela tem de várias cores, mas principalmente avermelhada. Essa cidade tem um brilho glorioso, meu irmão. A Bíblia diz que essa cidade, a praça dela, o chão dela, a praça dela é toda de ouro puro. Essa cidade é enorme, é extraordinária, irmão. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Às vezes eu fico parado ali olhando pela janela da minha casa, olhando para o horizonte. Eu digo: meu Deus, que cidade grande, Senhor. Porque é mais ou menos como daqui o Rio de Janeiro. Daqui o Rio de Janeiro dá 2.600 quilômetros, é 400 quilômetros apenas menor, é 2.200 quilômetros, não tem como enxergar o final dela. E eu fico muitas vezes ali, meu irmão, maravilhado, imaginando que coisa grandiosa, gloriosa. Essa é a promessa de Deus para a igreja hoje. Essa cidade está preparada no céu, irmão, e Ele prometeu que vai vir nos buscar. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51, no verso 52, o apóstolo Paulo diz que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos ser arrebatados num abrir e fechar de olhos. Essa é a promessa para hoje. É a promessa para hoje, igreja. Não, você não está entendendo, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu mostrei para você que Deus prometeu um filho a Abraão, e na velhice Ele cumpriu. Eu mostrei para você que Deus disse para Jeremias: Jeremias, minha palavra não falha. Mostrei para você que a palavra de Jesus, Ele mandou pegar um peixe no meio de milhões de peixes, um peixe tinha uma moeda na boca. Eu mostrei para você a fidelidade da palavra dele. Agora eu estou dizendo para você, igreja, o motivo da nossa esperança. Eu estou dizendo para você, igreja, que um dia essa vida de tribulação vai ter um fim, meu irmão. Essa vida de angústias e de tristeza vai ter um basta, meu filho. Essas angústias que você tem passado, luta, problema, adversidade, tudo vai ter um fim, porque Jesus vem buscar a igreja a qualquer momento.
momento. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olho, num abrir e fechar de olho, e de repente nós vamos nos ver lá na glória, diante da face do Senhor. Essa é a promessa dele para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4, o 16 ao 18, quando o apóstolo Paulo está falando lá do arrebatamento, ele diz que nós vamos ser surpreendidos a qualquer momento, quando nós menos esperar, quando nós menos imaginar, irmão. Quando de repente você estiver numa fila de banco aí para pagar uma conta, quando de repente você estiver sentado na cadeira, talvez esse culto nem termine essa noite. De repente o apóstolo Paulo diz que nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar o Senhor nos ares. De repente você está sentado aí agora, daqui para terminar o culto 9 horas da noite, você vai se ver voando daqui, sem saber para onde está, e de repente você vai se deparar com Jesus lá nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa é a promessa dele para nós hoje, igreja. Essa é a promessa dele para nós hoje. E essa é a promessa, irmão, mais sem graça para a igreja de hoje. É a promessa que não gera glória a Deus para a igreja de hoje. A promessa que não produz aleluia. Essa é a promessa que não produz língua estranha. É a promessa que não produz gozo no coração da igreja de hoje. Quando foi a última vez, me diga, que você ouviu alguém pregar sobre a volta de Cristo? Quando foi a última vez? Já passou em algumas igrejas, eu já visitei várias igrejas. Já andei muita igreja por aí visitando. Quando foi a última vez que você ouviu alguém pregar sobre a volta de Cristo? Quando foi a última vez que você ouviu falar dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, que está preparada para nós? Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre isso? Irmãos, eu sinto uma tristeza na minha alma aqui agora profunda. Eu me sinto aqui frustrado em cima desse púlpito, diante pregando essa palavra. Eu me sinto frustrado, eu me sinto aflito nessa hora, eu me sinto triste, porque eu sei que isso não há interesse no coração das pessoas por isso. Não há interesse, não há alegria, não há gozo. O mundo, irmão, pelo amor de Deus, esse mundo se acabou, esse mundo não presta mais. Por que você ainda está interessado nele? Se eu estivesse falando aqui para você que Deus ia lhe dar um carro novo, talvez você estava até agora rolando no chão aí de alegria. Se eu estivesse falando aqui talvez que Deus ia te dar uma casa nova, ia te dar muito dinheiro, um emprego, você ganhar muito dinheiro, talvez até agora você estava correndo dentro da igreja, dando glória a Deus e aleluia, talvez falando em mistério. É porque eu estou falando do reino de Deus, da volta de Cristo, da promessa que vai se cumprir, da promessa que tem que se cumprir, porque foi Ele que disse. Eu olho para o seu rosto e eu vejo uma palidez, eu olho para a sua face e eu vejo uma frieza, eu olho para você, meu irmão, e não vejo o menor esboço de alegria por causa dessa promessa. Onde está a igreja que ama a volta de Jesus? Onde está a igreja que ora pela volta de Jesus, irmão? Onde está a igreja que deseja a volta de Cristo? Eu não sei onde ela está, Deus a sabe onde ela está. Mas uma coisa eu sei: o que eu estou lhe mostrando aqui na palavra de Deus essa noite é fiel e vai acontecer, quer você acredite ou não, quer você sinta prazer ou não. Agora eu quero dizer uma coisa triste para você: Jesus só vai levar quem está esperando Ele. Não adianta não, eu faço parte da guerra Missão de Fé, e daí?
E daí? E daí? Eu sou aqui do Ministério do Louvor da Igreja Missionária. E daí, meu filho? E daí? Eu sou obreiro, eu sou pastor da Igreja Missão de Fé. E daí, você estava me esperando? Jesus, sabe que é muita. Não quero saber. É muita luta, era muito problema. Eu não quero saber. Jesus não quer saber disso, irmão. Jesus vai buscar um povo que está esperando Ele. Em Mateus 24 diz que 25 diz que bem-aventurado é o servo que quando Jesus vier encontrar vigiando. Se vier na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta encontrar vigiando, bem-aventurado esse servo, porque o Senhor diz, Ele colocar sobre todos os seus bens. Jesus diz, irmão, em Mateus 24, verso 27, depois do 36 ao 42, que a volta dele, que o arrebatamento dele, que o momento que ele vai tirar a igreja da terra, será tão rápido quanto um relâmpago, que as pessoas que vão ficar vão se surpreender com o que aconteceu. Irmão, isso é iminente. Isso não tem como impedir esse acontecimento. Não tem como impedir, não tem como. Não tem como impedir isso aqui de se cumprir a palavra dele. Foi que nós lemos aqui em Mateus 25, 35: os céus e a terra passarão, filho, mas a minha palavra não vai passar. Jesus disse isso. Quando Paulo fala para aquela igreja dos Tessalonicenses, que aquela igreja passava muita luta, irmão. A igreja dos Tessalonicenses é uma das igrejas que mais passou luta. Você vê pelas cartas de Paulo, quando Paulo está falando com eles, e Paulo diz para eles: se consolem uns aos outros com essas palavras. Consola os irmãos dizendo que Jesus vai vir nas nuvens do céu. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos vamos ser transformados e arrebatados junto com eles, a encontrar o Senhor nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, é como aquela surpresa que as pessoas estão esperando, mas não sabem que hora vai ser. Você está na expectativa do seu aniversário, talvez. Você está naquela expectativa: não, alguém vai me dar um parabéns hoje, alguém vai me dar alguma coisa, algum parabéns, vai lembrar de mim, me dá pelo menos um beijo. E você só não sabe que hora, mas de repente, em algum momento do dia, alguém chega e diz parabéns. E ali você sente aquela alegria, aquele prazer de ter recebido aquele carinho daquela pessoa. A volta de Cristo, irmão, é como uma surpresa gloriosa que vai acontecer. Não sabemos a hora, o dia, nem a hora, nem o momento, mas ela vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Crentes serão raptados de cima das macas de hospitais. Eles vão simplesmente desaparecer dali, porque Jesus vai tirar eles. Todos os lugares onde tiver um crente que estiver esperando a vinda dele, estiver pastorando a vinda do Senhor, desejando a vinda do Senhor, ele será tirado, será arrebatado. E isso será num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, como um relâmpago. E as pessoas que vão ficar surpresas, sem saber o que aconteceu. Ele vem, irmãos. Jesus virá. Aquele a quem você ora todos os dias, você vai ver a face dele em breve. Em breve ele virá. Nós devemos redobrar nossa vigilância. Nós devemos redobrar, irmão, a nossa vigilância. Devemos vigiar. Mas pastor, já estou vigiando. Redobre. Pastor, estava parado de vigiar, começa a vigiar a partir de hoje. Pastor, estava meio esmurecido na caminhada, pastor, não estava me vigiando melhor, pastor, mas eu lhe digo, acorde, meu irmão, se santifique, meu irmão, se prepare para a vinda dele. Sim, se prepare todo dia, como quem está no salão de beleza, se preparando para se encontrar com a esposa. Eu estou me preparando, estou me purificando, estou me limpando, estou me santificando na palavra, lendo, orando, buscando a Deus, servindo o meu Deus de todo o meu coração, me afastando das coisas do mundo, isolando as coisas carnais, as coisas que me contaminam. Estou me preparando para o meu esposo, estou me preparando para o meu marido, que é Jesus Cristo, meu Senhor. Vamos desejar isso, igreja. Vamos desejar isso ardentemente. Vamos a partir de hoje, irmão, quando olhar para o céu, que uma lágrima possa descer na sua face. Quando você olhar para o céu de manhã, de tarde ou de noite, olhar para o céu e você sentir aquela alegria: meu Deus, um dia eu vou estar aí na tua presença, com o corpo glorificado, morando com o Senhor, vendo a face do meu Deus, servindo o meu Deus por toda a eternidade. Que a alegria possa ser tão grande, irmão.
seu coração. Que isso possa se tornar vivo na tua vida a partir de hoje. Que nós possamos, irmãos, sentir alegria nisso. Quando eu olho para as cartas dos apóstolos, a única coisa que eu vejo a Bíblia nos manda, a palavra da nova aliança, do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, nos mandando se alegrar, é nas promessas, na esperança da herança. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração, disse o apóstolo Paulo. Depois eu vejo Paulo escrevendo de novo, dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem no Senhor. Se alegrar no Senhor é se alegrar nas promessas dele, na palavra dele, como Abraão se alegrou quando Deus disse: tua descendência, Abraão, vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Abraão sentiu alegria, como José guardava alegria: um dia Deus vai me fazer grande na terra, Deus vai me fazer um homem importante. E José guardava aquele sonho no coração, ele estava agarrado àquele sonho, era a esperança dele. José comeu o pão que o diabo amassou lá no Egito, foi caluniado, foi perseguido, quase morreu, mas Deus não deixou. Ele guardava a esperança nos momentos de tristeza e angústia, era o que sustentava ele, era o que alegrava ele, era a esperança, meu irmão, da promessa. Aquelas pessoas, irmão, que sustentou aqueles profetas, irmão, eram as promessas de Deus. O que sustentou aquela igreja primitiva no tempo dos apóstolos e depois da morte dos apóstolos foi as promessas da vida eterna. A igreja só está viva ainda hoje, irmão, por causa das promessas dele, que atravessaram tempos, épocas, gerações. Sim, a promessa dele, a palavra dele. A igreja só continua de pé ainda hoje por causa disso, por causa das promessas dele. Nós possamos levar isso a sério, irmãos. Nós possamos dar crédito com todo o nosso coração, que nós possamos acreditar com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, viver para Ele, transpirar Cristo, respirar Cristo, viver para Cristo, servir a Cristo, agradar a Cristo, sim, tudo para Ele. Que nossa vida, que a sua vida a partir de hoje seja exclusiva, seja literal, seja completa, total, absoluta, plena para Ele. Que você se deixe ser consumido pelo desejo de buscar a Ele, pela vontade de servir a Ele, mesmo que você seja mal entendido, mal compreendido, discriminado, seja lá o que for, mas viva, irmãos, a partir de hoje essa esperança, viva essa esperança. Eu me lembro em 2006 para 2008, quando eu comprei um Polo Zero lá na Saga, que eu vim de Madalena para cá, e eu cheguei ali, organizei tudo, né? Deixei lá, pronto, tudo pronto, falta só o carro chegar e pegar. Daqui parece que me deram uns 15 dias, irmão, todo dia eu pensava naquele carro, todo dia eu me lembrava, daqui a dia meu carrão vai estar aqui na porta, o meu polozão preto vai estar aqui, daqui um dia eu sentava na calçada, daqui um dia ele vai estar encostado aí. Toda hora eu pensava nele, eu deitava na cama para dormir, eu pensava, daqui a poucos dias meu carrão vai estar na garagem. Eu me levantava de manhã para sair para a loja, e quando eu saía, que eu olhava para a garagem, daqui um dia ele vai estar aí. Eu vi isso, irmão, se tornou dentro de mim, irmão, como um tipo de vício, como algo que me consumia, me gerava ansiedade, me gerava, irmão, agitação. É isso que nós precisamos ter, e ainda muito mais pela promessa da volta dele. Precisa disso. Não podemos estar valorizando mais as bênçãos terrenas que nós estamos esperando acima da bênção celestial,
da maior herança. Eu olho, irmão, me perdoe eu dizer isso, irmão. Às vezes eu não me tenha como um grosseiro, mas me tenha como um pregador verdadeiro. Eu acho que quem escuta o que a gente prega, diz: rapaz, esse camarada, atrair gente ele não está querendo. Porque às vezes a gente fala, a maioria das coisas que a gente fala, dá mais é para o povo ir embora do que para ficar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, nós vivemos hoje uma igreja doente. Você sabia que essas campanhas que estão fazendo nessas igrejas aí, que eu já fiz muito, campanhas de 7 isso, de 7 aquilo, isso está matando a igreja, irmão. Isso está gerando uma igreja ansiosa e frustrada. Ansiosa quando? A proposta da campanha, se a proposta da campanha é financeira, sei lá por que for, o cara começa aquela campanha ansioso de resolver o problema. E quando termina a campanha, o problema não se resolve e o cara fica frustrado. É uma igreja frustrada, ansiosa e frustrada, tudo por causa dessas campanhas, irmão. A pregação dos pastores de hoje está matando a igreja, irmão. De grande parte, não de toda. Eu sei que tem homem de Deus por aí pregando a verdade. A maioria das pregações está roubando isso da igreja. Por que a igreja não se alegra mais com essa promessa? Porque as promessas terrenas são mais pregadas. Porque as conquistas terrenas estão sendo mais pregadas, mais anunciadas. Porque muitos ministérios aí adotaram, irmão, o que a Rabela adotou, o que a Macavi adotou. O que é, pastor? Oferecendo ao povo aquilo que o povo quer, aquilo que o povo cobiça, aquilo que o povo corre atrás, botando em promoção para atrair gente. A igreja de Cristo não é para isso, irmão. Quando Jesus pregava um sermão lá em Lucas capítulo 12, Jesus olhou para aquele povo e disse: não tenha medo, pequeno rebanho. Jesus sabia que daquela multidão ali de 15 mil pessoas ia sair só um pequeno rebanho que ia acreditar nele, irmão. Só ficou 500 quando Jesus subiu. No dia de Pentecostes só tinha 120 perseverando, de milhares que tiveram lá com ele. E Jesus disse: não tenha medo, pequeno rebanho, porque agradou o Pai dar o reino a vocês. Irmão, quero dizer uma coisa a você: quando Jesus vier, se tiver só um esperando, é só um que vai subir. Não vá pensar porque você é da missão de fé, é da Batista, da presbiteriana, da Assembleia. Não vá pensar que porque você tem uma placa denominacional, você vai subir. Filho, se tiver só um esperando, meu irmão, é só esse que vai subir, o resto fica. E eu quero dizer uma coisa para você: nós temos que passar a despertar isso em nós, irmão. Se você não tem sentido a alegria da volta de Jesus, irmão, você precisa buscar sentir isso, irmão, urgente. Urgente. Ele tem que passar a orar e dizer diante de Jesus: Senhor, eu estou frio, Senhor, eu estou apagado, Senhor, faz dia que eu não sinto aquele gozo, aquela glória, aquela alegria da tua vinda. Eu quero sentir, Jesus, eu quero sentir o desejo pela tua vinda, eu quero sentir a alegria pela tua vinda. Diga isso para Ele em oração todo dia, irmão. Que seja o teu propósito de oração, seja esse, pedir isso. Agora, enquanto para a igreja esse acontecimento é uma glória, irmão, inexplicável, porque para a igreja o acontecimento da volta de Cristo é um acontecimento de uma glória, irmão, que não tem como explicar. É tremendo, é glorioso, é maravilhoso demais. Mas para o mundo, irmão, para os que ficar, para os que não subir, vai ser uma notícia de desespero, uma notícia de pavor incomparável para aqueles que ficarem. Imagina aí, Cristo faz 2000 anos que Ele prometeu que vai vir buscar a igreja. Nessa geração nós somos os que estamos esperando isso. Aí já imaginou? De repente, a qualquer instante, a qualquer momento, Deus cumpre a promessa dele, porque está marcado. Deus não está esperando, Deus marcou o dia e a hora. O dia e a hora já está marcado. Aí já pensou, Deus vai e cumpre essa palavra, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele não falha com a palavra dele, com as promessas dele.
Ele vai, tira o povo que está esperando e vai e você fica. E vai e você fica aí sabendo o que aconteceu porque ouviu a pregação. E o povo tudo atordoado, foi que houve? E você vai dizer: olha, Jesus buscou a igreja. Eu estava lá, eu ouvi o pastor pregando várias vezes, Jesus levou a igreja. Aí eu quero lhe dizer, filho, que o terror e o pavor para você e para os outros vai ser terrível. Principalmente para você que ouviu e não se preparou. Principalmente, porque para quem não sabe, nada, rapaz, isso aí foi alguma coisa que aconteceu. O povo vai dizer isso. Vão dizer alguma coisa aí, vão inventar alguma coisa por aí. Seja lá o que for. Mas você vai saber que foi Jesus que levou a igreja. E você ficou porque não estava preparado, porque não levou a sério, porque não acreditou na palavra, porque não se santificou, não vigiou, não esperou a volta de Jesus. E aí agora você vai ficar em pânico e não vai mais ter jeito, não. Não tem esse negócio, a teologia aí que eu aprendi quando eu me converti, não existe isso. Não, porque depois de Jesus levar a igreja vai ter outra chance. Cadê? Onde é que está isso na Bíblia? Me mostra isso na Bíblia. Jesus disse: vai ser igual no tempo de Noé, quando Noé entrou na arca, filho, teve mais chance para ninguém. Deus vai vir tirar a igreja uma vez, uma única vez. É um arrebatamento, uma só chance, um só momento. Não tem mais para ninguém. Não é o que diz em Mateus 25, das 10 virgens? As 5 entraram e as outras foram bater na porta: Senhor, deixa nós entrar, eu não conheço vocês. Isso é os crentes que vão ficar, a parte da igreja que vai ficar. Depois vai orar, bater é orar na Bíblia. Vai bater, orando, pedindo: Senhor, abre a porta. Mas eu não conheço vocês. Não tem mais vaga para ninguém. Não existe isso. A chance é agora, é hoje. Então, enquanto para a igreja é uma notícia gloriosa, para o resto do mundo é uma notícia terrível. Em Mateus capítulo de número 24, versículo 30, Jesus disse assim: então verão no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha aí, preste atenção no detalhe. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Jesus diz: eis que venham com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O que significa isso, pastor? Que será um momento de lamento para o mundo. Quando o mundo que não acreditou, quando o mundo que não se preparou, quando você que não acreditou e não se preparou, e Jesus tirou a igreja e você ficou, e agora você está vendo Jesus vindo nas nuvens do céu, ao invés de você se alegrar, a Bíblia diz que você vai se lamentar, vai chorar, haverá choro, haverá pranto, haverá desespero na volta de Jesus para aqueles que não seguiram a sua palavra. É isso que vai haver. Será um tempo de desespero para o resto dos que não quiseram aceitar. Será um tempo de aflição, de angústia para aqueles que não acreditaram, porque era absurdo isso. Como é que pode uma cidade no céu? Não, isso é loucura. Como é que pode o povo ser arrebatado, desaparecer da terra? Isso é loucura, isso é conversa de crente, isso é conversa de Bíblia. É não, meu filho, isso é palavra de Deus e vai se cumprir. Todo olho verá quando Jesus vier. Todo olho, escute, irmão, o que eu estou lhe dizendo, pode ser que você fique. Quando Jesus tirar a igreja, nós vamos subir em nome de Jesus, vamos nos santificar, esperar, vigiar e nos preparar para isso. E quando Jesus vier, você que está me ouvindo e não se preparar, você vai ter pânico, pavor, você vai ficar aterrorizado, em desespero, porque ele sabe que ele vai vir agora para a sua condenação. Em Apocalipse 22, verso 7, Jesus diz: eis que cedo vem, eis que cedo vem, não haverá mais demora, o tempo está próximo. Jesus diz: o tempo está próximo, não haverá mais demora. Lá em Apocalipse, verso 22, verso 7, ele diz: eis que cedo eu venho, não haverá mais demora.
O tempo está próximo, igreja. Deus está nos preparando essa noite para essa hora. Você só veio aqui essa noite para ser preparado para essa hora. Foi por isso que você veio aqui, é por isso que você está aqui. Não, pastor, não, você não veio por outro motivo a não ser por esse. Você pensa que veio por um motivo ou por outro. Você veio aqui porque Jesus queria te dizer, Ele está te dando uma chance, Ele está te dando uma oportunidade. Se prepare, porque o tempo está próximo. Se prepare para você não ficar. Se prepare, meu irmão, para você subir. Peça a Jesus: Jesus, me prepara para essa hora, me prepara para esse dia. Nem que eu tenha que perder meus pés, minha mão, meus olhos, Senhor, mas eu quero estar pronto para esse dia. Peça isso a Ele. Digo com toda verdade e certeza, quanto 2 mais 2 é 4, mais certo do que você está me vendo aqui, do que eu estou vendo você aí. Jesus vai vir em breve para buscar a sua igreja. A palavra dele vai se cumprir. Ele não vai falhar. Ele nunca falhou. Ele não vai falhar. Os apóstolos morreram esperando a promessa, morreram na fé. Se Jesus não vier nessa geração, eu vou estar esperando ele até eu morrer, mas vou estar esperando. Paulo, os apóstolos esperaram Jesus até morrer. Jesus não veio, eles morreram, mas morreram na fé, guardando a promessa. Hoje estão no paraíso, esperando a ressurreição. Quando Cristo vier, eles vão ressuscitar do pó, da cinza, e vão subir glorificados para o céu com Jesus. Promessa dele não falha. Promessa dele não, Deus não se equivocou. Deus não se enganou. Vai haver um arrebatamento, está escrito. Vai haver um arrebatamento, está escrito. Jesus vem tirar um povo, talvez não seja muito, porque Jesus disse: são poucos os que acertam entrar pela porta estreita. A maioria entra pela porta larga, eu não sei. Eu vi lá em Apocalipse, lendo hoje, João diz: eu vi uma multidão de toda tribo, povo, língua, nação, diante do trono, com palma nas mãos, dando glória a Deus e ao Cordeiro. Era a igreja redimida que estava ali, meu irmão. Era a igreja gloriosa, a igreja salva que estava ali, perante o trono de Deus e do Cordeiro. Aquela visão que João teve. Nós, a igreja, estávamos lá naquela visão. Todos os povos, tribos, nações e línguas. Está em Apocalipse. João disse: eu vi uma multidão inumerável de todas as tribos, de todas as partes do mundo, de todas as nações. Vai ter gente lá salvo. E do Brasil e daqui de Fortaleza, eu quero perseverar para eu ser um desses. Tem mais alguém aí que quer perseverar também, irmão? Diga amém em nome de Jesus. Então vamos matar um gigante todo dia, meu irmão. Vamos aprender a carregar nossa cruz. Pegue sua cruz onde você deixou. O evangelho não é um show como você tem visto aí. Isso é apostasia que está profetizado em 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2. O evangelho não é esse comércio que está aí. Isso é apostasia que está profetizado em 2 João capítulo 2. Isso é apostasia, irmão. João disse lá em 2 João capítulo 2: como houve muitos falsos profetas, antigamente também haverá muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres também nos últimos tempos. Isso é apostasia. Quando eu olho Mateus 24, Jesus dizendo: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, irmão. Eu não podia imaginar que seriam tantos. Evangelho é isso que você está ouvindo hoje. Evangelho não é uma mensagem triunfalista. Evangelho não é uma mensagem sensacionalista. O Evangelho não é uma mensagem para mexer com as emoções. O Evangelho é uma mensagem fiel, verdadeira. O Evangelho é uma mensagem, meu irmão, o Evangelho é uma mensagem para mexer não com as emoções, mas com a fé do homem. A fé do homem. Quantas vezes, irmão, eu estive em congresso, quantas vezes eu estive em cultos, em igrejas, movido por aquele mover emocionalista do momento, fazendo profecias que nunca se cumpriram, ouvindo profecias que nunca se cumpriram. Mas hoje eu estou diante de uma palavra que não tem perigo dela falhar, porque foi Jesus quem falou.
Hoje eu posso voltar para casa. Irmão, eu creio em profecia. Eu sei que Deus pode levantar alguém aí e dizer: pastor, Deus está me mostrando isso e aquilo. Eu creio, irmão. Eu creio, irmão. Eu creio com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu posso dizer, ainda sou pentecostal, não mais irresponsável como eu era no passado. Um pregador de mensagem de efeito só para fazer o povo pular. Eu creio nos dons, eu creio na glória, eu creio no fogo, eu creio na presença, eu creio nas línguas, eu creio nas profecias, eu creio nas curas, nos milagres, eu creio nos dons, meu irmão. Mas eu vou dizer para você, acima de qualquer coisa, eu creio na mensagem do Evangelho, eu creio na palavra de Cristo, e eu não aceito, não tolero, não engulo profecia ou palavra que não esteja de acordo com os ensinamentos do meu Jesus. Hoje eu vou voltar para minha casa feliz, meu pai. Hoje eu ouvi uma palavra, não tem perigo dela cair no chão. Se Deus levantasse a diaconisa Neudaci aqui, falando em mistério e profetizando para mim, eu poderia ainda ir para receber, mas ainda ia com um pouco de dúvida para casa. Mas se eu ouço a palavra de Deus escrita, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sei que esse Deus é fiel para cumprir. Ele virá. Ele virá, meu irmão. Sabe onde é que daqui a pouco tempo nós vamos se ver, irmão? No céu, na presença dele. Quantos têm passado lutas aí? Levanta a mão. Eu levanto logo as duas, porque as minhas são muitas. Miguel também, né? Dá para levantar até o pé também, a gente levanta, né, irmão? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero dizer para você uma coisa: daqui a pouco nós vamos estar na presença dele, numa glória que nós não podíamos imaginar. E eu vou olhar nos teus olhos, tu vai olhar nos meus olhos, e vamos dizer: as lutas se acabaram. Você vai dizer para mim, você vai lá no céu, você vai dizer para mim: irmão Jardel, olha que coisa gloriosa, olha que era tudo verdade, olha o rio d'água da vida, irmão Jardel, olha irmão Jardel, olha irmão Sidnei, olha irmã Edilene, olha lá, Jesus sentado no trono, o nosso Deus, o nosso Pai, olha os anjos, olha aqueles 24 anciãos que a gente lia lá em Apocalipse 21, olha lá, aqueles 24 anciãos que a gente lia em Apocalipse capítulo 4, olha lá, olha os 4 animais, os 4 seres viventes arrodeado do trono, que coisa linda. Daqui a pouco nós vamos estar lá vendo, meu irmão. Daqui a pouco isso vai se tornar real, isso vai se tornar palpável, isso vai se tornar vida para nós a qualquer instante. Deixe de perder tempo com o mundo, meu irmão. Deixe de perder tempo com heresia, com falsa doutrina. Se o programa do rádio está pregando heresia, desliga essa porcaria, meu irmão. Se na televisão só tem falso profeta, quebra essa desgraça, meu irmão. Deixa de estar ouvindo bobagem, alguma coisa que vai te contaminar. Abre o teu coração para ouvir as profecias bíblicas. Abre o coração para isso. Abra. Deixe Deus entrar hoje no lugar onde você nunca permitiu, lá no teu íntimo, lá no teu interior. Deixa Deus colocar essa palavra lá, arrancar a tua incredulidade, colocar essa palavra com certeza, que você possa sair daqui essa noite como quem viu, como quem contemplou a nova Jerusalém, como quem percebeu o arrebatamento. Se arrependa, meu irmão. Se converta enquanto há tempo. Emende os seus caminhos. Eu não estou atrás de mais um número para acrescentar a este ministério. Não. Eu estou atrás de mais uma ovelha para apacentar. Estou atrás de mais uma alma para guiá-la para as mansões celestiais pela palavra do meu Deus. Se nós quiséssemos apenas inchar a igreja, eu saberia como fazer. Eu já fiz isso. Eu já enchei a igreja. Mas hoje não é mais o propósito disso. Hoje Deus quer nos salvar. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis, verdadeiras. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E ele me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue fazendo injustiça aí. E quem é sujo, continue se sujando ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, diz o Senhor. Diz o Senhor. Assim como nós vimos no princípio da mensagem, que a palavra dele não falha, que a palavra dele é perfeita, é infalível, é fiel, e a palavra dele atravessou gerações e nunca falhou. Deus prometeu a Israel um Messias. Mais de 500 anos Deus falou para Isaías: a virgem conceberá, ela vai dar à luz um filho, o nome dele vai ser Emanuel. 500 anos depois, numa cidade da Galileia, Deus visita uma mulher e pelo Espírito Santo coloca aquele filho dentro do ventre dela, Jesus, o Messias. Assim como a palavra dele foi fiel para cumprir as profecias do passado, assim o poder e a glória dele continua sendo fiel, a mesma palavra, para cumprir as profecias do tempo de hoje. São mais absurdas do que aqueles fez no passado, são mais gloriosas, são maiores, mas são tão fiéis quanto as outras. Irmãos, eu percebi uma coisa esses dias na Bíblia, que os contemporâneos nunca aceitaram a palavra do profeta contemporâneo. Ou seja, um profeta que viveu no tempo deles, eles nunca aceitaram aquela palavra. Estava aquele profeta pregando, eles não aceitavam. Eles só honravam o profeta depois que morria o profeta. Só lembrava das palavras. Aqui o povo, no tempo de Jesus, o povo tudo lá crendo em Isaías, crendo em Jeremias, crendo em Oséias, crendo em Amós, crendo em Malaquias. Mas o povo no tempo deles não acreditaram. E aquele povo que está ali, crendo nos profetas passados que morreram, receberam o maior de todos, Jesus, o Filho de Deus, muito mais do que um profeta, o Messias, o Salvador, está bem ali diante dos olhos dele, e eles o rejeitam. E que nós, irmãos, nós não temos profeta hoje aqui, mas que nós não possamos não rejeitar a mensagem profética das Escrituras. Que nós possamos, nós não venhamos ser como aqueles homens que rejeitaram a mensagem profética na sua geração. Que nós possamos acatar e aceitá-la, ela.